Bem, então, boa noite a todos. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Mais uma vez, a gente quer começar esse momento de conversa e estudo invocando o nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vai começar também orando a Ele. Quem vai fazer a oração é a Helena. Helena, tudo certo aí? Tudo certo. Boa noite para todo mundo. Me ouvem bem? Sim. Então vamos orar a Deus. Pai, obrigada por mais uma vez estarmos reunidos aqui em mais uma reunião do Mais Sumário, para sabermos mais da tua santa vontade, dos teus propósitos, do teu cuidado, da tua mão protetora, do teu amor, Senhor. Te agradecemos por mais este dia, que já está quase terminando, pela semana que tu nos conduz, por atender às nossas necessidades, por nos ouvir e ser paciente com nós. Te pedimos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, no qual morreu na cruz em favor de nós. Obrigado, Senhor, por tanto amor, pela tua misericórdia e pelo teu olhar de Pai. Continua abençoando esse grupo que cada vez mais cresce em conhecimento. Que o teu Santo Espírito abra nossos corações para mais este estudo e que nós possamos assim sair com lições valiosas. Ajuda-nos a colocarmos em prática tudo aquilo que recebemos de ti e que nunca esqueçamos do teu zelo por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, Helena, pela oração. Bom, a gente vai falar com o pastor Francis, então, sobre o descanso que a gente recebe nas mãos de Deus. E já vou lhe passar a palavra, pastor, para o senhor dar início ao que o senhor preparou. E só pedir antes que o pessoal, se quiser interagir, pode ficar à vontade. Esse vai ser um tema, assim, bem disposto, digamos, à interação. Se o pessoal quiser compartilhar algum testemunho, sim, alguma experiência, pode ficar à vontade. Lhe devolvo a palavra, pastor. Tá bom. Muito obrigado pelo convite também, Alisson, e pessoal aí do grupo. Acho que é bem bacana a gente poder conversar, né, e trazer as questões que são importantes. E, enfim, esse tema veio da nossa conversa, né, Alisson, um pouquinho, tentando aí chegar num tema, num denominador comum. E talvez é um assunto que eu tenho trabalhado um pouquinho mais delongadamente aí nesses últimos dias, porque se nós pensarmos bem, termos um descanso é bem diferente de nós termos uma ocupação ou um trabalho. Paulo fala sobre isso, por exemplo, quando ele compara a fé com as obras, por exemplo. A fé, você sabe que recebe alguma coisa sem ter trabalhado, né? Já quando você trabalha, você pressupõe que você tem um direito de alguma coisa. E às vezes eu vejo que um problema que se tem, que as pessoas tratam justamente pela maneira como lidam no seu dia a dia, é pensar que tem direitos em relação a Deus. Quer dizer, eu vou na igreja, então eu tenho o direito de ser ouvido na oração. Eu paguei a mensalidade da igreja, então eu tenho direito lá de fazer uma coisa ou outra, por exemplo. O que nos leva não a um descanso, e sim a uma ideia mais retributiva daquilo que é. Mas aí a grande questão é, como é que a Bíblia apresenta Deus e como ele apresenta quem é Deus naquilo que ele faz na minha vida? Você se lembra de um texto que fala sobre o descanso? É uma pergunta isso. Bom, me vem à cabeça o Salmo 23, fala alguma coisa Me de leva descanso. para junto das águas de descanso, né? Certo? Acho que os salmos são os campeões, até um dos campeões sobre isso mesmo, né? Tem outro salmo que fala sobre isso também até. Não sei se alguém se lembra. Não sei agora. Salmo 121, levando meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Não é exatamente um descanso, né? Mas Mas
Tudo bem, mas lembra da resposta que vem logo depois disso. De onde é o meu socorro? O meu socorro vem O nome do do Senhor. Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem da espada, do cavalo, né? O que implicaria um trabalho, alguma coisa que eu estaria fazendo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, está implícito também, apesar de não descrever diretamente, né? Está tocando em música aqui em casa agora. Eu acho lindo esse salmo, tá? Eu não sei se é o do Inário, né? Tem o para altos montes, ergo na aflição, que acho que é o 434 do Inário, se eu não me engano. Mas tem outras versões, tem pior que não. Como é que é, Helena, então? Que música que é agora? Tem que cantar para nós. Pois é, eu lembro que tinha um CD, que eu acho que era Não Temas, alguma coisa, algum nome assim, e tinha alguma música sobre Elevo os meus olhos para os isso. montes, É de muito bom, por onde sinal. Assim. virá o meu socorro. Ah, tá. Já salvei, Helena. Cantei para ti. Que barbaridade. Mas tá agarrado, tamo junto. A ideia justamente é ter um descanso. Tá certo. Mas o salmo que eu tenho na minha mente, pelo menos, é o Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes tranquilo dormir. Né? Esse repousar, esse descanso. Enfim, essa é uma das referências assim, muito bonitas da Bíblia que fala sobre descansar. Mas vamos falar da origem disso, vamos falar um pouquinho dos rudimentos do começo disso. Bom, qual é a primeira referência da Bíblia sobre descanso, então? Acredito que seja em Gênesis, no 7º dia da criação, que Deus descansou. Perfeito. Deus descansou. O que quer dizer isto? É curioso, eu não sei se vocês percebem tem essa mesma curiosidade, mas para mim é curioso quando a Bíblia diz que Deus descansou, porque a gente normalmente associa descanso com cansaço. Eu estou cansado, então eu vou descansar. Então, de repente, quando a gente lê em Gênesis que Deus descansou, aí a pergunta, tá, mas Deus se cansa? A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fatiga, né? Então, como assim? Em que sentido Deus descansou? Eu diria que é só, tá querendo trazer ali que ele parou só a obra, no caso, mas que ele continua, claro que ele não, que ele, isso, o Xenin botou ele não trabalhou, que ele parou de fazer, parou a criação em si, mas porque ele segue trabalhando, porque se ele não trabalhasse, a gente estaria desgraçado. Tá, mas tudo bem, não é uma questão de Jesus faz curas no sábado. Jesus dá uma justificativa para fazer curas no sábado. Você se lembra? Uma delas, que tem a ver com trabalhar? Porque ele é o Senhor do sábado. Tá, essa é uma das respostas. Sim, essa é uma das respostas. Mas que tem a ver com trabalho. Alguém se lembra? Tem várias justificativas que Jesus dá sobre o fazer no sábado, né? E qual é que Jesus dá? Bom, tem uma resposta que ele dá em João 5, no versículo 17, que ele diz: meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Uma referência ao sábado. O que nos faz pensar como está conectado, o guardar do sábado está conectado com o 7º dia da criação, então nós podemos conectar o trabalho com o 7º dia da criação. É como dizer assim, olha, se Deus não tivesse trabalhado no 7º dia, talvez o mundo teria ruído, né? Se Deus não tivesse mantido todas as coisas. Nós não somos deístas, né? Sabe o que é uma ideia deísta? A ideia de que Deus criou o mundo, criou as leis naturais e deixou o mundo rodando. Está girando, beleza. Só que Deus não se relaciona com o mundo mais. A ideia do deísmo é a ideia de um Deus distante. O mundo lá, Deus aqui, distante. Lembra? Deus sentado num trono, barbudo, lá, né? Com
cetro na mão lá no céu, lá longe. Essa é uma ideia do Deus, do deísmo, né? É assim que a gente vê Deus? Isso nos leva a pensar, olha só, isso nos leva a perguntar, quem é Deus para você? Como é que você enxerga Deus na sua vida? Ou você simplesmente não enxerga? Ou não importa? Ou tanto faz? Eu tava fazendo umas perguntinhas difíceis hoje, pastor. Ah, eu tô inspirado, cara. Pastor, será que o descansar teria algo a ver com santificar? Tá, tudo bem. Alguém colocou no chat ali também uma coisa sobre olhar, contemplar, não lembro bem a palavra que a pessoa usou agora. Cadê? Apreciar, a Regina colocou, né? Regina Robles colocou apreciar, que tem a ver com isso que você falou. Acho que é a Gabriele que falou, né, Gabriele? Me corrija se eu estou errado. Então, o apreciar, o olhar, o contemplar. Que Deus... Tenta lembrar do relato de Gênesis, né? E Deus viu que tudo era muito bom. É claro que Deus fez isso todos os dias da criação, né? Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. De repente, no sétimo tem o adjetivo, Deus viu que era muito bom aquilo que ele havia feito, né? Então, ele realmente parou de criar. Os dias da criação estão encerrados. Em 6 dias, Deus criou os céus e a terra, e no sétimo ele descansou, o que significa que ele parou de criar. Não que Deus tenha parado de trabalhar, não que Deus tenha parado de se envolver com o mundo. E gente, isso tá diretamente ligado à nossa noção de descanso. Por que eu posso parar de trabalhar? Porque Deus não para. Se Deus parasse de trabalhar, se Deus não se envolvesse no mundo, eu não poderia parar de trabalhar. Eu não poderia descansar em momento algum. Então, a ideia que eu tenho é, eu posso realmente parar um momento. Sabe por quê? Porque eu posso confiar em Deus. Lembram ainda qual é o terceiro mandamento? Santificarás o dia do descanso. Santificarás o dia do descanso. Ou, como diz em Êxodo 20, santificarás o dia de sábado, né? Enfim, o dia que, de fato, Deus parou de criar. Por que a gente santifica justamente este dia? O que a gente faz no dia do descanso? Que está ligado ao que Deus fez no dia do descanso. A gente conecta o dia do descanso com o dia do culto, né? O que a gente faz no culto? É o descanso em Deus, é o descanso na palavra do Senhor. Tá, mas eu preciso de outras palavras, tá? Isso é óbvio, né? Que eu estou ligado com as duas coisas, né? Então, mas o que significa descansar no Senhor? O que significa descansar na palavra? Pensando nos dias da criação. Ou pensando no sétimo dia da criação. O que Deus fez no sétimo dia? Deixa eu perguntar assim diretamente. No sétimo dia, Deus parou de criar. Bem, essa é uma negativa, né? A positiva é, e Deus viu que tudo que ele fez era bom. E agora Deus nos chama assim, olha, vem cá do meu lado. Olha o que eu fiz. É bom, né? A gente é convidado a contemplar a obra de Deus. No culto, gente, a gente entende que o culto é um serviço divino. Quer dizer, a gente... Já perceberam que quem realmente está agindo no culto não somos nós? O ator do culto é Deus. Olha só, por exemplo, o que a gente lê lá? A gente lê a palavra de Deus. Lembra no início do culto, o pastor invoca o nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que depois ele faz? Arrependimento, confissão e absolvição, né? Fala do perdão que Deus prometeu e anuncia esse perdão.
É a boca do pastor que se mexe, mas quem é que dá perdão? Será que o pastor tem poder de perdoar pecados? Não, o pastor não tem poder para isso, mas Deus tem. E Deus conferiu ao pastor essa autoridade para que pudesse perdoar os pecados por meio do ofício das chaves. Então, de novo, é Deus agindo. Se há um batismo no culto, o que é o batismo, se não obra de Deus? Ou se há a leitura da palavra de Deus, é palavra de quem? É de Deus. Se há a Santa Ceia, o que é a Santa Ceia? É o dar do corpo e do sangue de Cristo. De novo, é Deus agindo. Quer dizer, nós temos o culto, em grande maioria, a ação de Deus. É claro que a resposta de nossa parte, como, por exemplo, as orações que nós fazemos, o louvor que nós elevamos a Deus, também temos isso. Né? Mas o grande ator do culto é Deus. Então, o que nós fazemos no culto? Nós olhamos a ação de Deus, nós contemplamos o que Deus fez e dizemos, cara, isso é muito bom. Cara, isso é bom demais. Porque é tão bom que eu posso repousar e descansar o meu coração. Como Deus fez aquilo que Ele fez de modo digno, justo e bom, e aquilo que Deus fez é aceitável, é bom, agora o meu coração repousa. Porque o mesmo Deus que criou os céus e a terra, como diz no Salmo 121, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu posso acrescentar dizendo, olha, o meu socorro vem do Senhor que criou e redimiu a terra. Então, é essa fé em Deus que me dá o descanso que eu tanto preciso. Então, contemplar a obra de Deus. Aqui o descanso tem a ver com isso. Tem a ver com, eu posso contemplar a obra de Deus. Só que esse contemplar não é algo passivo simplesmente. É claro que ele começa com algo passivo. Começa com algo que somente Deus pode fazer. Assim como na criação, né? O que eu fiz para ajudar Deus na criação? Bom, eu não fiz nada. Eu sou alvo da criação de Deus. Mas, após ser criado, o que Deus fez? Deus deu uma ordem ao ser humano. Bom, cultive a terra, cuide, para que, enfim, você tenha o seu trabalho e isso será prazeroso para você. Bom, com o pecado, acontece o problema que o ser humano agora teria que ter várias coisas com que teria que se ocupar. Por exemplo, teria que arar a terra, teria que cuidar para que tirasse o inso, enfim, várias consequências bem sérias. Ainda assim, Deus disse, olha, mas fique calmo, porque é uma promessa que tranquiliza o seu coração. A gente olha para Gênesis 3,15, né, que é chamado de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, que é o anúncio de que o filho ou o descendente da mulher venceria o diabo e destruiria a sua obra para a nossa salvação. Esse é o aspecto para o qual a gente olha. Então, Adão e Eva, mesmo agora tendo que arar a terra, trabalhar, do suor do teu rosto comerá do teu pão, ou com dor teria filhos, no caso da mulher, ainda assim, eles são sempre convidados a descansar em Deus. Sinal disso é que eles oferecem ofertas a Deus. Né? Eles oferecem ofertas a Deus para que, de fato, pudessem lembrar da misericórdia de Deus e dizer, olha, ainda hoje Deus continua nos preservando. É a noção de que Deus não está preso no Jardim do Éden. Deus não age somente em um lugar, em um aspecto. Deus, na verdade, age em todos os lugares. Até em lugares inapropriados para nós. Por exemplo, como é que eu vou entender Deus numa manjedoura, por exemplo? Há um lugar mais inapropriado para uma criança nascer do que esse, né? Claro que é inapropriado, não é higiênico, né? Enfim, quantos problemas poderia ter com isso, né? Mas Deus não olhou para isso. Porque, na verdade, para Deus, mesmo o berço de um rei seria inapropriado. Né? Mesmo a melhor cama do mundo seria inapropriado para Deus. Mas justamente para nos mostrar que Deus, quando vem a nós, ele não está pensando em aquilo que é apropriado ou inapropriado, mas ele está pensando na sua graça. O ponto é a graça divina, é a misericórdia de Deus. Esse é o ponto de Deus. Tá? Por quê? Porque é na graça de Deus que nós repousamos. É na graça de Deus que nós descansamos. Tá? Mas o que muda para vocês? Já que a ideia da gente é conversar hoje aqui, não quero ser um monólogo aqui para falar, se deixar eu falar, eu vou falar aqui a noite inteira, mas a minha ideia é para vocês, não sei se vocês já pensaram nessa perspectiva, ou
ou já pensaram, mas o que muda com essa perspectiva para vocês? Eu acho que é um ponto assim de dois extremos, né? Porque, de fato, o consolo que a graça de Deus nos dá e tudo que isso move em nós é muito bom e é onde ali, mas contrariamente também tem um certo aspecto de rendição, porque, bom, eu não sou responsável pela minha salvação, eu não sou responsável por nada na minha vida. Então tem um aspecto ali muito grande e que me fere muito toca na minha ferida, assim, né? Dizer, tu não consegue, eu preciso te salvar, eu vou até você e te coloco no colo e te levo até o paraíso. Então, ao mesmo tempo que é um consolo muito grande ter Deus como nosso pai, nosso cuidador, também tem toda uma experiência assim, dizer que eu não consigo fazer isso, eu preciso de Deus. Acho que esses dois extremos, assim, essa experiência de rendição, acho que é a melhor palavra de usar, uma rendição a Deus é muito importante, sim, me parece. Certo. Você está levando para um outro lado, que é uma progressão já daquilo que nós estamos falando, Christian, que justamente tem a ver com eu descanso em Deus porque não tem outro em quem descansar. O que é um aspecto importantíssimo, tá? Porque, na verdade, a gente às vezes pensa assim que eu tenho, é como no mercado, né? De repente, tem várias opções de Deus na prateleira. Pensa, tem o islamismo, tem o budismo, tem o hinduísmo, tem, enfim, várias religiões. Tem o cristianismo, e tem ali também, tem esse Deus triuno aqui também. Aí eu olho na prateleira e penso qual que é o melhor. Mas eu digo, Deus não está na prateleira. Deus não está na prateleira. Deus não está lá. Porque ele não é um produto do mercado. Ele não é alguém que se coloca como em uma opção entre outras. Não. Ele é aquela opção quando todas as outras já falharam. É curioso como, por exemplo, Lutero coloca a questão de modo bastante vívido e forte ao mesmo tempo, que Deus nos revela. Eu não sei se você, gurizada, que já ouviu, alguém de vocês já ouviu falar em teologia da cruz, por exemplo? Li o livrinho agora esqueci o autor, mas sim, obviamente, aqui no seminário é algo bem vivo, né? Vocês leram do Leibniz? Isso. Esse é um baita de um livro que realmente é um divisor de águas no conceito de teologia da cruz, mas um pressuposto da teologia da cruz é que Deus cria as coisas do nada. Então, por essa razão, ele leva o ser humano ao nada, em primeiro lugar. Isso é curioso às vezes, tá? É meio chocante às vezes até isso. Mas por quê? Porque o nosso coração é um criador de ídolos. Isso é Calvino, tá? Mas enfim, mas também se aplica para nós aqui. Mas de fato, o nosso coração é um criador de ídolos. Nós constantemente criamos ídolos dentro do nosso coração. A gente constantemente procura achar refúgios para nós. Esse é natural do ser humano. O nosso natural não é descansar. Veja, o natural do ser humano é sempre se justificar. Então, ou ele vai dizer assim que não tem problema nenhum, então ele vai descansar porque não, eu vou descansar porque não tem problema. E vai negar o pecado, vai negar o problema em si. Quando de repente se dá por conta que ele tem um problema, ele vai começar a buscar soluções para esse problema. Tá? E todas as soluções que ele buscar são falsas. Todas. Tá? Eu só consigo perceber a ação de Deus quando eu perceber que eu não tenho nada. Que eu nada sou. E de repente eu entrego. Deus, eu de fato nada sou. Olha a radicalidade, por exemplo, daquela mulher Cirofenícia, por exemplo. Se joga aos pés de Jesus. Para mim, é um dos textos mais belos, ao mesmo tempo mais chocantes da Bíblia. Porque aquela mulher se joga aos pés de Jesus e pede, Senhor, tem piedade de mim. E Jesus diz, olha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Né? Bom, cara, você vê como ofensa isso, né?
Tipo, cara, tá me comparando a um cachorro, né? Mas veja, o ponto é, por que ela não se ofende com isso? Para mim, só tem uma explicação. Porque ela não tem mais nada. Ela não tem ninguém a recorrer. De repente, tem alguém que responde para ela. E aquilo que essa pessoa fala, por mais politicamente incorreto que seja, é uma realidade. Ela sabe que ela não merece nada. Porque ela já tentou tudo. E nada resolveu. E daí ela percebe uma coisa, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Veja, isso não é um insight, que ela não era uma filósofa que ela estava pensando sobre isso, não. Ela é uma mulher desesperada. Que ela não tem outro a quem recorrer. O único que a ouviu foi Jesus. O único que parecia dar alguma solução e que poderia, de fato, responder àquilo que ela precisava era Jesus. Então, a resposta dela foi justamente perceber a radicalidade em que ela vivia. Eu não tenho ninguém mais. E ela diz, eu só tenho o Senhor, em outras palavras. E por isso que ele diz, olha, de fato, nem mesmo Israel viu tamanha fé, né? Não se viu fé igual àquela mulher, justamente porque não é que a questão de ser mulher ou de ser homem não é o ponto aqui. O ponto é, ela não tinha mais ninguém. E ela percebeu que Jesus era o único que ela tinha. E deste nada, Cristo faz tudo. Então, a tua colocação, Cristian, leva para esse outro lado, tá? No sentido de... Eu só estou amplificando aquilo que você comentou. A ideia é justamente de colocar tudo diante de Deus. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Deus tem tudo. E eu apenas o louvo pelo tudo que Ele fez em minha vida. De novo, estou contemplando a obra de Deus. Eu estou olhando para a beleza daquilo que Deus faz. E nunca tem fim. A gente sempre vai contemplar mais uma vez. A gente sempre vai olhar de novo. Enfim, eu posso dizer testemunhos mesmo, assim, né, de pessoas que, em momento de aflição e de angústia, em que não tinham mais nada, quando perceberam a ação de Deus e viram a sua ação. E isso nem sempre significa ganhar dinheiro ou ganhar dignidade. Nem é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo a mudança de vida naquilo que realmente importa, né? Aquilo que realmente satisfaz. Um salmo, você citou antes o Salmo 23, né? Mas olha o versículo 1 do Salmo 23, por exemplo. Alguém se lembra do Salmo 23, versículo 1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não, o 23. Não, era o 21, senhor? Não, é 23, versículo 1. 23, versículo 1. Mas a minha pergunta é, vocês acreditam nisso que vocês falam no Salmo 23, versículo 1? Nem sempre. Às vezes, eu acho que a gente duvida. Às vezes, bem frequente, eu diria. A gente fica se preocupando com tanta coisa e não lembra que se está ali é porque é verídico, é verdade que nada vai nos faltar. Então, e acaba a gente se preocupando com muita coisa. O Salmo 23:1 e o Salmos 46:10 também, né? Para mim, os dois querem dizer uma coisa muito interessante, né? Deixa Deus ser Deus, né? Um versículo que o pastor Hélio me mandou uma vez e eu nunca esqueci. E realmente, né? Hoje em dia, as teologias estão se baseando ou interpretando a Bíblia para si próprias, né? Sendo que a Bíblia toda é para a honra e glória de Deus e para nos apontar a salvação, inclusive o 7º dia, né? A contemplação, tudo é para glorificar a Deus, né? Mas o que a gente tem visto, eu, Christian, agora, e de novo, eu falei esse dia no Mais Sola, vou falar de novo, mas tem um livro que eu estou adorando ler, e acho muito boa a literatura, muito inteligente e coerente, e de acordo com a nossa teologia. Deixa Deus ser Deus. Esse livro muito bacana de Philip Watson. Uhum. Cara, que livro bacana, assim, sabe? Ele desconsiderar ou desfazer toda aquela teologia que a gente tem na cabeça de um egocentrismo que ele fala, né? De trazer todo o universo, inclusive a ação de Deus a nosso favor, se despide de tudo isso
e ele fala depois de converter isso tudo num teocentrismo, né? Que tudo isso, que nada temos, e tudo realmente é de Deus verdadeiramente. E a gente depende integralmente, miseravelmente, da graça de Deus, assim. É muito legal esse livro e recomendo esse livro, assim. Não sei se você pode te achar também. Sim. Tem tantas coisas belas para falar de Deus, né? Claro, eu estou tentando me limitar aqui à questão do descanso, né? Porque, mas veja, até mesmo aquilo que Deus ordena, nós não podemos perder de vista o descanso. Por exemplo, acho que eu falei para vocês já um pouquinho sobre os mandamentos, né? Da outra vez, eu estou tentando me lembrar, eu falei sobre vocação, né? A vocação e os detalhes de Deus. E os detalhes de Deus, verdade. Eu não cheguei a trabalhar com os mandamentos com vocês, mas veja, qual é o pressuposto de um mandamento? Ordem, né? Ordenança, né? Sim, tá, vamos colocar nos termos nossos aqui. Qual é o pressuposto de um mandamento? Descanso ou trabalho? Trabalho. Esse é o nosso pressuposto, né? Mas qual é o primeiro mandamento? É uma obra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Vem de Deus, não do nosso esforço. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Né? Então, qual a explicação de Lutero ao primeiro mandamento? Devemos temer e amar a Deus e amar e confiar a Deus acima de todas as coisas, é isso? Confiar nele acima de todas as coisas. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Essas explicações, gente, ajudam muito a gente a entender o que está acontecendo aqui, tá? E qual o valor dos mandamentos. Veja, nós temos como pressuposto, de fato, que os mandamentos têm a ver com trabalho, com obra, certo? Até mesmo se a gente olhar os catecismos, eles compõem a primeira parte do catecismo, né? Que tem a ver com trabalho, obra. Mas vejam, o que o primeiro mandamento nos exige? Confiar. Sim, e confiar está ligado com o quê? Com fé ou com obras? Com fé, eu acredito. Exatamente, Gabriele. Mas não dá um nó na cabeça da gente? Mas os mandamentos não é sobre trabalhar, sobre fazer coisas? Mas o primeiro está falando sobre fé, né? Não dá uma bugada na cabeça às vezes, essas coisas? Cara, mas assim, ao mesmo tempo, quando você olha tudo que nós fazemos, tem como pressuposto descansar em Deus. Se eu faço qualquer coisa sem o descanso em Deus, é obra meritória. É a religião do ser humano. E não é baseado na graça de Deus. Qualquer coisa. Tá? Então, por exemplo, se eu quero cumprir o 5º mandamento sem olhar para o primeiro, cara, eu estou quebrando os mandamentos, filho. Não estou cumprindo. Você lembra daquela história do jovem rico? Eu não sei se eu falei com vocês sobre essa história já. Eu estou confundindo, já tem feito tantos estudos ultimamente que eu, sinceramente, às vezes eu me confundo, tá? Vocês me perdoem se eu estou repetindo alguma coisa e me digam se vocês já viram, tá? Ou se eu já falei sobre isso. Mas a história do jovem rico, você já conhece essa história? Tá. O que chama a atenção de vocês nessa história? Eu não sei se ele vendeu as coisas dele e seguiu Jesus depois. Não, a gente não tem essa resposta. A resposta, na verdade, é que ele foi embora, né? Foi embora triste porque ele não... Enfim, não ouviu talvez o que ele queria ouvir, né? Mas a história começa assim. Vou tentar contar para vocês rapidamente. Ele diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Qual a ideia? A ideia é de que eu herdo a vida eterna trabalhando. O que farei para herdar a vida eterna? Lembra que Jesus responde para ele? Fala em Lucas 18. Quem tiver a Bíblia até pode abrir lá, em Lucas 18, tá?
Bom, o que Jesus responde para ele? Jesus pergunta alguma coisa como você cumpre os mandamentos, alguma coisa assim, não é? Sim, mas antes disso ele pergunta: por que você me chama de bom? Ele continua: você conhece os mandamentos? Daí sim ele começa a falar sobre os mandamentos. Eu estou abrindo aqui também. E ele vai falar de vários mandamentos. No versículo 20 ele diz: você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, é o sexto, né? Vão contando comigo, ó. Não cometa adultério, sexto mandamento. Não mate, quinto. Não furte, sétimo. Não dê falso testemunho, oitavo. Honre o seu pai e a sua mãe, quarto. Tá? Então, você tem aqui, pelo menos do quarto ao oitavo, alguns dá para subentender aqui, o nono e o décimo também na questão de cobiça aqui. Então, pelo menos assim, você tem mandamentos da segunda tábua aqui, relatados por Jesus. E aí, no versículo 21 ele responde: então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. A minha pergunta é: por que Jesus colocou essa condição para esse jovem? Quer dizer que ricos não podem ir para o céu? Ou quer dizer que quem tem dinheiro tem que dar todos os seus bens para poder merecer ir para o céu? O que Jesus está dizendo aqui para nós? Acredito que ele tinha muita confiança no seu próprio dinheiro. Acho que é o que se subentende aqui, né? E para mim a chave para entender esse texto é a pergunta de Jesus a ele: por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? Veja, nós entendemos que Jesus é bom, não é verdade? Por que nós entendemos que Jesus é bom? Porque ele é o Filho de Deus, ele é verdadeiro Deus. Sendo Deus, ele é bom. Uhum. Na própria história, Jesus diz: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Eles falavam: só Deus é bom. Algumas pessoas vêm com essa linha assim: ah, Jesus era um bom homem. Eu digo assim, pessoal, cara, ou Jesus é um cara mau, mentiroso, que enganou as pessoas, ou ele de fato é Deus e nosso Salvador. Não tem meio termo. Tá? Porque não tem como você, pelo menos baseado nos textos bíblicos, tá? Você falar que Jesus é um homem bom, alguma coisa assim, sem de fato considerá-lo como teu Deus. Tá? Então, ele diz: ninguém é bom a não ser um. Então, eu volto a perguntar: Jesus é bom? Vocês o consideram como bom? Por quê? Porque ele é Deus. Exatamente, porque ele é Deus. A pergunta, então, olha só, de Jesus continua a ressoar para o jovem rico: por que você me chama de bom? Veja, há tantos motivos pelos quais as pessoas elogiam a Deus. Tendo achar motivos para falar: ah, Deus é bom, Deus é aquilo outro. Mas, na verdade, seu coração está longe de Deus. Há até pessoas que exteriormente fazem coisas boas. Tá? Pessoas que não matam. Jesus cita aqui, por exemplo, pessoas que não cometem adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. E o jovem responde: eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade, desde a minha juventude. O que falta então para mim? E agora eu estou te chamando de bom ainda. Mas a questão é: por que você me chama de bom? Ou, em outras palavras, por que você cumpre esses mandamentos? Por que você está fazendo tudo isso? Você acha que cumprindo essas coisas você vai merecer o céu? Quer dizer, você quer entrar no descanso de Deus trabalhando? Ou de que maneira você realmente quer entrar no descanso de Deus? Veja que o descanso de Deus é também um sinônimo para o céu. Tá? Quer dizer, o lugar do descanso eterno, o lugar onde de fato há uma eterna contemplação da obra de Deus, há um eterno louvar a Deus pelas suas obras.
Não é que é uma eterna apatia, como algumas pessoas pensaram muitas vezes sobre o céu, né? Não, o céu não é um lugar apático, onde vamos ficar de braços cruzados, ou só com anjinhos voando, tocando harpa, e nós lá olhando os anjinhos tocar. Cara, não é esse céu que eu imagino, não é um céu apático, né? Mas é um céu onde, de fato, coisas acontecem, mas onde nós podemos ver a obra de Deus e entender, de fato, Deus fez tal coisa, de fato, Deus fez isso, louvado seja Deus. E por meio de nossas ações também vamos louvar, porque nós também podemos louvá-lo, porque Deus nos dá todas as coisas que são boas e necessárias para a nossa vida. Enfim, mas de fato, acho que não sei se foi a Gabriele de novo que falou, Gabriele, se não foi você, me perdoe, mas acho que sim, sobre a questão do que lhe faltava, né? O problema é que o seu coração estava nas riquezas, é o que transparece aqui no texto, né? Na história. E a aparente maneira de viver corretamente não dizia grande questão. É a mesma coisa do problema do filho pródigo, do filho mais velho que fica em casa. Ele estava na casa do pai, mas não se considerava filho do pai. O que adianta, então? Sabe, você está no mesmo lugar, mas de corpo presente. Cara, e daí, né? O que mais significa isso, né? Quer dizer, estar de corpo presente somente não resolve a questão, não significa nenhum descanso, né? Eu vejo várias pessoas hoje, por exemplo, eu vou descansar, né? E daí ficam, às vezes, deitado, por exemplo. Bom, para mim, deitar não é descansar. Às vezes sim, mas nem sempre. Às vezes descansar é fazer uma coisa diferente, por exemplo. Às vezes descansar é você mudar de foco, parar de fazer uma coisa que está fazendo e fazer outra, por exemplo. Então, descanso, mesmo para nós, nem sempre é parar de fazer coisas, mas é mudar o foco, olhar para um outro lugar. Então, o descanso de Deus aqui justamente nos ensina a olhar as coisas para o lugar certo. Quer dizer, por que eu chamo Jesus de bom? Bom, porque de fato ele é bom e porque ele me dá o descanso. Eu fico pensando, se esse jovem rico tivesse se ajoelhado aos pés de Jesus e dito: Jesus, eu não consigo vender os meus bens, me ajude, por favor. Eu não sei o que fazer, né? Certamente Cristo teria ajudado ele, de alguma maneira, né? Porque o problema não é ter riquezas ou não, o problema é onde está meu coração. O problema é onde está meu coração. A mesma coisa aquela história, por exemplo, se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, né? Ou se tua mão te faz pecar, arranca fora, corte-a fora. Assim, peraí, antes de arrancar a mão e arrancar o olho, peraí, só um pouquinho, né? Saiba que não é isso que vai te colocar mais perto de Deus. Não é arrancando o teu olho que vai te aproximar de Deus. Não é essa a questão. O ponto é, o que realmente importa? O problema é que nós estamos tão focados em nós mesmos, muitas vezes, que nós não percebemos a ação de Deus. Só que a Bíblia, muitas vezes, nos chacoalha, porque a gente está que nem Marta, né? Andando de um lado para o outro, trabalhando, tentando fazer e servir, fazer todas as coisas, o que é bom, só que, veja, antes de trabalhar, nós precisamos descansar em Deus. Por isso que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento, né? Não é à toa que ele vem primeiro, né? Ele está em primeiro lugar porque, antes de tudo, eu tenho que ter fé em Deus. Antes de tudo, eu preciso descansar o meu coração em Deus. Descansando o meu coração em Deus, agora sim, eu posso trabalhar, não porque eu sou obrigado, não porque eu vou ganhar o céu se eu fizer tal coisa. Não. Mas porque, cara, tem coisa mais alegre, tem coisa melhor do que a gente servir no reino de Deus? Cara, se tem alguma coisa melhor para você, tu tem que voltar para o primeiro mandamento. Tem que voltar a pensar de fato se o teu coração ainda está descansando em Deus. E essa é uma autoavaliação que a gente faz constantemente, que eu faço para mim até hoje, sabe? Porque a gente constantemente tenta de colocar o nosso coração em outras coisas. Constantemente. Mas e vocês? Conseguem descansar em Deus? Conseguem colocar o coração nas coisas de Deus? Ou é difícil? Acho que normalmente o que se tenta fazer é procurar um descanso, uma autossatisfação nas coisas que a gente gosta ou que nós gostamos de fazer, né? Assim, o senhor tinha comentado o paraíso, né? O descanso pleno, né? Normalmente a gente tende a pensar que o paraíso é a satisfação dos nossos desejos ou das nossas vontades, mas o verdadeiro descanso e a verdadeira alegria da nossa vida está
em realizar ou no cumprir da vontade de Deus. Por isso também os mandamentos, então, se tornam essa alegria no cumprir deles, né? Só isso, mas... Sim, tá certo. Mas se alguém mais quer comentar, por favor. Estão tão quietos. Cara, eu diria assim, sabe? Deixar Deus ser Deus. A ideia é pensar mesmo, sabe? Como a proposta é a gente poder tratar uma questão prática, né? Acho que foi a ideia. Então, a ideia é justamente fazer pensar. Eu trouxe hoje essa proposta para vocês, né? E não pensem que eu não penso sobre isso seguidamente, tá? Eu também. Cara, a gente tem a tendência muito grande de tentar fazer as coisas por conta própria. Isso em todos os aspectos de nossa vida, né? Na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Porque é assim que a gente sente, né? É assim que a gente percebe as coisas. A nossa experiência nos leva a pensar que eu trabalhando, eu vou ganhar meu salário no final do mês, né? A minha lógica me percebe que se eu me esforçar, eu posso ter um relacionamento com alguém, eu posso ter uma amizade, eu posso ter, enfim, várias coisas. Mas tem momentos em que fazer uma coisa vai contra aquilo que eu quero conquistar. Por exemplo, quem trabalha na agricultura sabe muito bem que eu tenho que lançar a semente. Tá? Mas depois que eu lancei a semente, o que eu faço? Eu sei que tem vários pormenores, tá? Eu estou só simplificando aqui a questão, tá? Mas depois que eu lancei a semente, o que eu faço? Nada, você precisa esperar a chuva para a semente germinar. Exatamente. Agora, se eu, na minha ansiedade, essa semente não está germinando, eu vou ajudar a semente a abrir, então eu vou lá, quebro a semente, abro ela. Vai dar ruim, né? Não, primeiro que vai ser um trabalheira, né? Mas vai ser uma trabalheira para nada. Para nada. E às vezes o nosso trabalho, ele quando feito justamente nessa ansiedade ou sem a confiança em Deus, é tão fácil a gente ver que o nosso trabalho não dá em nada, então. Vira em nada. Né? Aí que o nosso trabalho ele é feito em vão. Por isso que até a gente canta, né? No da juventude, né? Abençoa a fé e as obras. Né? Quer dizer, por que Deus precisa abençoar as minhas obras? Porque depois de eu ter feito o meu trabalho, sabe o que eu faço? Eu descanso. Sabe por quê? Porque, claro que é super legal participar na obra de Deus. E que bom que a gente pode participar disso. Só que sabe de uma coisa? Eu não sou o dono da obra de Deus. Eu sou participante dessa obra. Então, eu fiz uma coisa, agora eu olho, agora eu contemplo. Por isso que, olha só na igreja, por exemplo. Paulo compara a igreja a um corpo, né? Onde há vários membros. E veja que nosso corpo mesmo, ele tem... nós não usamos as partes do nosso corpo da mesma maneira em todos os momentos. Então, uma hora, assim, está jogando bola, a gente vai usar mais o pé, por exemplo. Se eu vou jogar vôlei, eu vou usar mais a mão. Posso usar o pé também, mas eu uso mais a mão. Se eu usar natação, eu tenho que sincronizar muito bem pés e mãos. Né? Enfim, cada esporte, por exemplo, vai ter uma ênfase sobre os membros do meu corpo. Né? E vão mostrar que, por mais que eu não esteja usando a mão em certo momento, ela é menos importante? Claro que não. Ela é tão importante quanto outros membros. Mas o ponto é que há momentos em que eu tenho que deixar outros membros trabalharem e eu descanso. Na igreja também tem muito disso. Eu como pastor, por exemplo, muitas vezes tenho a tendência de achar que eu tenho que fazer tudo na igreja. E às vezes faço muitas coisas. Só que eu preciso de novo aprender e lembrar que
E eu não sou dono da igreja, eu não sou dono da minha congregação. Eu, na verdade, estou aqui justamente para me entender como membro de um corpo. Tá? E como membro deste corpo, tem momentos que eu também descanso. Então, por exemplo, eu prego a palavra do púlpito. Agora, o que vai acontecer a partir de então? Não sei. Não faço a menor ideia. Eu oro a Deus para que essa obra, para que essa pregação resulte em frutos nas pessoas, que seja proveitoso. É por isso que eu estudo o meu sermão e é por isso que eu preparo o meu estudo. Tá? Agora, quem faz essa obra de convencer as pessoas, tanto do erro, como também do pecado, como também da salvação e da graça de Deus, é o Espírito Santo. Não é minha função convencer ninguém. A minha função é proclamar a palavra de Deus. E que eu posso conectar com a ideia de vocação que nós já trabalhamos então, né? A minha vocação é fazer o meu trabalho no meu lugar, naquilo que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para pregar a palavra, não para convencer as pessoas. É claro que faz parte do convencimento no sentido de que eu vou expor cada vez melhor a palavra. Né? Eu preciso fazer isso com sabedoria, né? Com ordem, para que as pessoas possam ser auxiliadas nesse sentido. Tá? Agora, eu não sou dono da verdade, eu não posso convencer as pessoas daquilo que de fato se pode fazer. Tá? Eu apenas posso crer que Deus realmente faz. Mas eu não sei, isso fala alguma coisa para vocês? Como é que vocês percebem isso? Só um comentário. A Gabriele comentou um texto ali no chat, que a conversa de hoje lembra ela o texto de Mateus 6, 31 a 34. Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, só comentei que lembrava o texto mesmo. Aham. Mas perfeito, acho que a tua memória é perfeita, né, nesse sentido, né? A ansiosa solicitude pela vida, né? A gente, na nossa ansiedade, sempre querendo mais, sempre querendo talvez mais coisas, né? Daí a pergunta de Jesus, olhe os lírios do campo, né? Consegue realmente imaginar uma roupa mais bela que um lírio do campo? Olha uma plantação de tulipas, por exemplo, né? Eu vi uma foto, tô falando disso porque eu vi uma foto hoje de manhã de uma plantação de tulipas lá na Holanda, né? E, cara, eu não consigo imaginar uma coisa mais bela do que isso, né? Eu particularmente no Instagram e no Facebook, eu acompanho algumas fotógrafos que tiram fotos de paisagens naturais, né? Porque, cara, eu acho belíssimo isso. Eu não consigo contemplar uma imagem mais bela do que isso. E eu vejo é a criação de Deus, sabe? E por mais que a gente procure reproduzir isso, e acho que fazemos muito bem, acho que tem muitas obras lindíssimas de pessoas também, claro que sim, né? Mas quando a gente fala dessa beleza que Deus dá, cara, é tão belo isso, sabe? Isso me dá de novo descanso, me faz pensar, cara, é impossível que esse mundo tenha sido do acaso, sabe? Cara, é impossível que esse mundo tal como está, ele esteja aí simplesmente, por acaso, sabe? Isso não é impossível. Isso de novo faz descansar o meu coração de que tem alguém que cuida de nós, que nos protege. Quer dizer, a gente contempla a criação de Deus, a gente contempla as obras de Deus, contempla a sua palavra e percebe essa graça e esse amor de Deus sempre presente em nossa vida. Isso de novo me leva a descansar, porque eu posso contemplar a obra de Deus, eu posso observar o que Deus faz. Veja como esse é o nosso culto continuado, né? Veja que no culto, eu estou conceituando o culto aqui como contemplar a obra de Deus. Tá? Isso, obviamente, a obra revelada de Deus na Bíblia. Quer dizer, o Deus que se deu na cruz por mim, o Deus que se entregou por mim para me salvar. Né? Mas isso se demonstra naquilo que acontece hoje. Por exemplo, esse mesmo Deus que morreu na cruz por mim é o Deus que abençoou a terra e fez uma aliança com a terra quando colocou o arco-íris. Lembra da aliança lá que Deus fez, não só com Noé, mas com toda a terra. E colocou o arco-íris como sinal dessa aliança.
Então, é o Deus que ainda protege a terra, é o Deus que cuida da terra para que as coisas ainda permaneçam no seu curso normal. Então, há esse aspecto belíssimo, de fato, que a gente compreende e vê a ação de Deus na nossa vida. E obrigado, eu esqueci teu nome agora, desculpa. Quem mandou a mensagem foi A Gabriele. A Gabriele, né? Isso. Agora eu estava lendo aqui de novo o texto, né? E daí eu pensei o seguinte, que descansar não vai ser a ausência de preocupações e dificuldades na nossa vida. Está escrito aqui, né? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, ou seja, a gente vai ter preocupações, não haverá ausência delas. Perfeita observação, Gabriele. Perfeita observação. Exatamente. O que está conectado com o Salmo 23:1, que eu provoquei vocês antes, né, para pensar. Porque para mim, na verdade, o nada faltará ali é nada mesmo. Tá? Aliás, estou aprendendo dia a dia a confiar que realmente nada me faltará. Porque aquilo que eu sinto faltar, por mais que eu sinto falta, não é realmente o que realmente importa. Aquilo que realmente eu preciso nunca me falta. E agora eu estou pensando na presença de Deus na minha vida. Jesus diz lá em Mateus 28, no final do Evangelho, né, dizendo que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Para sempre. Deus está sempre conosco. E não tem consolo maior do que esse, né? O Deus que está presente em nossa vida, o Deus que é gracioso e bondoso e misericordioso, a ponto de se entregar por nós, né? E estar conosco. Então, sim, a cada dia teremos nossos problemas, sim. E a gente vai talvez achar que é o maior problema do mundo, né? Mas quando se vê, na verdade não é. É só mais um problema. Claro que é doído, obviamente. Não estou menosprezando as dores que nós tenhamos, os sofrimentos que nós tenhamos. É claro que eles são doídos e dolorosos, mas eu estou comparando essas dores do tempo presente com a benevolência e a grande maravilha que é o tempo eterno da eternidade. A gente compara com a eternidade, tudo isso vira em nada, né? A gente olha para a graça de Deus, então, de fato, a gente percebe que problemas sempre existirão, mas Deus continua sendo bondoso. Exatamente, Helena. É a paz que Deus nos concede. A partir dessa paz, a gente vê que, de fato, eu não digo só que parece, eu digo que, de fato, não falta mais nada mesmo. Tá? Não falta. A gente tudo é uma questão da nossa percepção, como nós entendemos as coisas, né, como nós compreendemos, mas é claro que isso tem a ver com o nosso crescimento também. Não quero ser mesquinho a dizer que eu também não sinto falta. É claro que eu sinto falta também de muitas coisas. É claro que às vezes a gente se lamenta por não ter isso, por não ter aquilo, por não estar dando certo isso, por não estar dando certo aquilo. Mas, de novo, eu aprendo que, como diz Deus a Paulo, né? A minha graça é tudo o que você precisa. Minha graça te basta. Lembra que Paulo orou, ele tinha um espinho na carne, né? Ninguém sabe o que é esse espinho na carne, mas o fato é que ele orou 3 vezes a Deus que o tirasse, né? E Deus respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Nada mais. É tudo mesmo. E isso não é só uma figura de linguagem, tá? É tudo mesmo, né? Então a gente vive pela graça de Deus. E aí a gente vai aprendendo a descansar. A gente vai aprendendo, de fato, a repousar nos braços de Deus. Mas isso é um aprendizado constante da vida cristã, gente. A gente nunca vai chegar num momento, a não ser no céu, né? Aí sim, é por isso que vai ter no descanso, né? Mas enquanto vivemos aqui na Terra, a gente vai sempre aprendendo sobre isso, né? Porque a gente vai continuar, a gente é ansioso, a gente é talvez prepotente, talvez a gente é orgulhoso, talvez a gente é inseguro. Enfim, tem vários adjetivos aí que a gente pode nos dar que nos levem a querer fazer alguma coisa de novo, né? Mas Deus, de novo, nos diz: a minha graça é tudo o que você precisa. Confie em mim, descanse em mim, porque assim, certamente, você terá paz. Essa é a paz que Jesus diz lá em João 14, né? Aliás, 16, né? Eis que vos deixo a minha paz, não vou dou como o mundo a dá. Assim, uma paz diferente, uma paz que não tem explicação. É uma paz que mesmo em meio a
tudo que está acontecendo, Deus continua sendo bom e presente em nossa vida. Bom, já que a Gabriele citou ali versículos bíblicos, em Mateus também tem um versículo assim que me chama bastante atenção. Para mim, é um conforto muito grande ouvir ele. O pastor geralmente fala ele antes da Santa Ceia, e que ele sempre fala assim, lá no Pasto Santana, pelo menos, ele sempre fala assim: o Salvador promete, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E daí depois, o outro versículo, claro, ele não fala tudo isso, fala só esse, Mateus 11, 28, mas o versículo 29 termina assim: e vocês acharão descanso para a sua alma. Para mim, dois versículos assim que trazem muito conforto, escutar eles, principalmente antes da Santa Ceia. Sim. Lembrando que Jesus é o nosso descanso, acho que alguém colocou ali também, comparando o descanso com o próprio Jesus, né? Eu estou no celular, por isso que é meio ruim de ver as mensagens aqui para mim. O senhor quer que eu leia? Pode ser, por favor. Acho que é mais fácil. A Helena comentou: quando a gente recebe essa paz que vem dele, parece que a gente não precisa de mais nada. Tá, isso eu acho que o senhor já tinha visto. Daí o Jonas Glink comentou: eu acho incrível essa relação do terceiro mandamento, do descanso, com Hebreus 4. Resta um descanso para o povo de Deus. Esse descanso é Jesus, seu evangelho. Céu é descanso, céu é estar com Jesus. Sim. Ali em Hebreus 4 faz essa conexão entre o descanso, fala do dia da criação, o sétimo dia da criação, né? Compara com a terra prometida com o descanso de Deus também, né? E apontando para o céu novamente, né? A visão sempre é essa, né? Então, apontando para o lugar onde que Deus nos dará eterno descanso, né? De fato, acho que nos entendermos nos braços de Deus, né? Essa imagem para mim é belíssima, né? Talvez eu encerro as minhas imagens com essa aqui, olhando para o estado da graça com o lugar onde nós estamos. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim que o que salva a pessoa é a última coisa que a pessoa fez na sua vida. Já viu essa expressão? A pessoa fez a... Digamos, por exemplo, que a pessoa... Eu já vi conectando com um suicídio, por exemplo, né? Foi Setembro Amarelo mês passado, né? Se a pessoa morreu se tirando a vida, então ela matou. Então, se ela saiu dessa vida matando, então ela foi para o inferno, porque foi a última obra que ela fez. Ou algumas pessoas dizem assim, se uma pessoa, digamos, estava dirigindo o carro, né? E daí ela viu que ia bater, largou-lhe um palavrão, né? Daqueles bem chulo, né? E a pessoa morreu. Foi a última coisa que a pessoa falou na sua vida. E ela foi para o céu ou ela foi para o inferno? Veja, essa pessoa é uma pessoa batizada, uma pessoa que crê em Jesus, tá? Essa pessoa foi para o céu ou foi para o inferno? Então, certamente ela foi para o céu. Eu diria que se ela crê em Jesus, foi para o céu. Por que, Alisson? Por que essa convicção? Eu concordo com você, mas vamos tentar só entender o porquê. Porque a partir do momento que a gente tem fé, a gente se apropria da graça e a gente é justo perante Deus pelo que Jesus Cristo fez. Mesmo cometendo pecado, a gente está sempre pecando, mas é sempre justo aos olhos de Deus. Tá. É como eu vejo, assim, o que eu, digamos, aprendi. Tá, mas veja, por que nós pensamos assim? Sim, Jesus pagou pelos nossos pecados, está correto, tá? O ponto é, nós entendemos que nós podemos rejeitar a graça de Deus, certo? E há certos momentos em que se caracteriza um pecado como uma rejeição da graça de Deus. Então,
talvez o que é importante a gente distinguir o que são pecados que nós cometemos e o que é uma rejeição da graça de Deus. É diferente, né? São duas coisas diferentes. Pois é. A gente fala que nós estamos em estado de graça. O que significa isso? Paulo usa muito a expressão, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Tá? Então, a imagem que a gente normalmente utiliza é como dizer assim, pensa o estar em Cristo como num barco. Eu estou dentro de um barco, tá? E neste barco, digamos que eu seja um marujo deste barco. Tá? Na minha função de marujo, eu faço minhas tarefas de limpar o convés, de, às vezes, içar a vela, enfim, fazer as tarefas comuns de um marujo. Tá? Mas, às vezes, eu fico enjoado da viagem, porque eu, de repente, tenho alguma fraqueza minha, então eu vomito. Então, às vezes, eu atraso o meu trabalho porque eu estou vomitando. Ou pode ser que eu gosto de dormir um pouquinho a mais, né? E, de repente, eu sou um pouco preguiçoso. Eu também gosto bastante de comer, né? Eu como um pouquinho demais, às vezes assim, né? Passo da conta, às vezes um pouquinho. Bom, o ponto é, o fato de cometer esses erros me tiram do navio ou não? Não. Não, né? Porque eu continuo sendo um marujo. De novo, a ideia de vocação. Eu tenho uma função nesse meu navio, nesse navio que é a igreja, eu faço parte dela. Isso não quer dizer que eu seja perfeito. Na verdade, eu cometo os meus erros. Tá? O que acontece, porém, quando o capitão me chama a atenção, olha, tu tá te passando aí, por exemplo, há uma correção da minha parte. Qual é a minha atitude diante disso? Vai tentar corrigir aquilo ali? Eu vou me arrepender dos meus pecados, né? Porque eu compreendo que realmente eu erro, tá? Mas eu posso ter uma outra atitude. Eu posso ter uma atitude de rebeldia. Eu diz, não, isso não é assim na verdade, né? Essa atitude de rebeldia, o que na prática significa? Significa que eu, na verdade, é uma autoafirmação de mim mesmo e uma negação da palavra do outro. No contexto da igreja, eu posso pensar assim, olha, quando eu ouço uma correção, como eu lido com ela? Por exemplo, o pastor veio falar comigo, né? Tem pessoas que se ofendem só pelo pastor ir falar com a pessoa, por exemplo. Por quê? Bom, tem muito a ver com a minha perspectiva. Eu entendo que eu não sou perfeito, ou eu acho que eu sou perfeito e eu tenho que acertar em tudo e todos têm que concordar comigo. Veja, a diferença de perspectiva é uma questão da visão, como eu entendo as coisas. Tá? Então, isso, de repente, pela minha rebeldia, eu posso, pouco a pouco, de repente, não, eu tenho que ser desse navio aqui, porque isso não é para mim. Tá? Então, o que significaria que é a rejeição da graça. Mas enquanto eu estou no navio, isso é, enquanto eu estou em Cristo, eu compreendo que eu tenho os meus erros, sim, eu tenho as minhas falhas, e que, de repente, diante de uma dessas minhas falhas, eu posso morrer diante de uma falha que eu cometi. Né? Eu posso, de repente, morrer enquanto eu estava sendo preguiçoso, eu posso morrer, de repente, enquanto eu estava brigando com um companheiro meu. Tá? Mas o ponto não é esse. O ponto é, eu estou em Cristo ou não estou em Cristo? Entende? É uma questão local. É eu estar em Cristo que me dá a condição de ser salvo. Não são as minhas obras que me salvam. Algumas pessoas, eu fico feliz que você tenha bem convicção disso, e falou, acho que bastante convicto sobre isso, né? Porque, na verdade, eu não sou salvo por obras. Só que muitas pessoas confundem isso. E facilmente colocam, não, essa pessoa, se fulano de tal morreu falando tal coisa, esse não era salvo, certamente ele foi para o inferno. Se fulano de tal morreu fazendo tal coisa, certamente ele não era salvo, foi para o inferno. Não, mas espera aí. Eu sou salvo pelas minhas obras ou eu sou salvo por Cristo? Não, eu sou salvo por Cristo. É Cristo que me salva. E é isso que me dá o descanso ao meu coração. Entende? Isso me dá a tranquilidade de saber que, não importa o que aconteça, Cristo é meu Salvador. É importante colocar nesse termo, porque, veja, eu falando isso, eu não estou dando justificativa para os pecados. Não, porque a correção, ela cabe aqui. Se eu estou pecando, se eu estou fazendo mal, a correção cabe, porque eu não sou perfeito. E há uma mútua consolação dos santos, onde um cuida do outro. Não no sentido de julgamento, mas no sentido de cuidado, de realmente ajudar e auxílio mútuo. Ao mesmo tempo, eu reconheço que eu sou tão falho quanto outros. Então, quando eu corrijo alguém,
Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu me preocupo com o outro e me preocupo com o todo também. Com o exemplo que a pessoa dá, eu me preocupo com o bem-estar da pessoa, enfim, da fé um do outro, justamente o cuidado um do outro, justamente para que todos nós, afinal, possamos sentar e dizer: o barco não é nosso, o barco é Jesus. Nós não somos os donos do barco. Quem segura o leme é Cristo. Entende? Só que, às vezes, nossa rebelião, a nossa rebeldia nos faz querer abandonar o barco, então controlar a nossa própria vida, nos faz facilmente querer achar que nós estamos controlando todas as coisas. E daí, nessa minha ilusão de achar que eu estou controlando o barco, eu, de repente, ajo como se estivesse controlando, de repente começo a regular a vida das pessoas, de repente começo a regrar o que as pessoas estão fazendo, entende? E isso é muito perigoso, porque facilmente nos induz ao erro. Então, descansar em Deus. Descanse. Simplesmente creia que Deus está agindo, porque em todo tempo Deus continua sendo bom. E nós continuamos sendo alvos do seu amor e de sua graça. Aí nos confiamos e por isso podemos, de fato, descansar o nosso coração em Deus. Muito bom, pastor. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Senão a gente já vai se encaminhando para o final. Daí eu vou pedir que o pastor faça a gentileza de nos dirigir em oração. Claro. Eu gostaria de que o pastor comentasse um pouco sobre descansar em Deus e alcançar coisas aqui na Terra. Por exemplo, quando a gente fala aquela frase: ah, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. Talvez o problema é que essa frase, às vezes, ela está implícita dizendo que, não, mas se Deus quiser vai acontecer, mas no sentido meio que dizendo assim, não, mas se tu crê em Deus de verdade, isso vai acontecer, né? Talvez a tua questão estiver nesse sentido, né, Gabriele? Não sei se estou correto. Seria sobre essa frase, quando a gente fala ela, o que você entende por isso, pastor? Eu entendo que, de fato, se Deus quiser, vai acontecer. Exatamente isso. Agora, o problema é quando a gente quer regular o que Deus tem que querer, né? É como dizendo assim, não, mas meio que dando a entender que se Deus de fato vai ser bom, ele vai querer fazer tal coisa, ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo para ele. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Veja, Deus não nos prometeu dar aquilo que nós queremos. Deus nos prometeu estar conosco. Deus nos prometeu cuidar de nós. Deus prometeu o céu àquele que crê em Jesus. Né? Mas ele diz também, no mundo passais por aflições, né? Claro, ele diz também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Quer dizer, Deus nos diz que nós não somos deste mundo. Então é questão de foco. O problema é que às vezes o foco da nossa vida onde é que está, né? Às vezes a gente está tão focado nas coisas aqui da Terra que para nós elas tornam tão importantes que podemos facilmente ignorar outras coisas. Veja, a questão é claro, por isso que eu digo, a frase ela pode ser ambígua, depende do que eu quero dizer com ela, tá? Se eu quero dizer com essa frase dizendo que, sim, de fato, se Deus quiser vai acontecer e seja feita a vontade de Deus. Bom, eu acho uma frase belíssima, na verdade, e eu oro assim também, pedindo que Deus faça a sua vontade. Tá? É ruim quando eu uso a frase, eu fico pensando, meio que subentendendo que, se Deus é bom, ele vai querer fazer tal coisa, ele vai me dar o que eu estou pedindo. Então, aí pode ser uma coisa ruim. Qualquer frase, qualquer coisa que a gente diga, ela é boa ou má, depende se ela é dita com fé ou não. De novo, a gente volta para o primeiro mandamento, né? Tudo começa com o relacionamento que nós temos com Deus, que isso é o mais importante. Tá? A partir disso, nós podemos fazer outras coisas ou pedir outras coisas. Né? Eu não sei se vocês sabem, tem uma distinção na nossa oração, quando a gente ora. Tem coisas espirituais e coisas materiais. Quando eu oro por coisas espirituais, então eu não preciso pedir se Deus quiser, ou seja feita a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus quer. Eu sei que Deus quer salvar as pessoas. Eu sei que Deus quer que eu tenha mais fé nele. Então, oro, Deus, aumenta a minha fé. E eu sei que o Senhor quer isso. Mas eu sei também que eu sou teimoso, então aumenta a minha fé. Agora, quando pedimos por coisas materiais, isso inclui saúde, isso inclui alguns bens, isso inclui, enfim, a questão da nossa temporalidade aqui, pode ser maior ou menor. Então, oro pedindo, Senhor, faça a tua vontade.
Eu aprendo muito com a oração de Jesus no Getsemane, lembra? Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Eu entendo que ali Jesus está restaurando a dignidade de nossa oração, porque a gente ora não querendo fazer a nossa vontade, sim a vontade de Deus. Então, nesse sentido, é uma oração muito bonita, que Deus faça a sua vontade de fato. Alguém teria mais algum comentário? Se não, a Gabriele agradeceu ali, pastor, o seu comentário. O pessoal está elogiando já. Obrigado. Se puderem colocar o eu autorizo, valeu, Nara, por já começar a onda do eu autorizo. E depois da oração, o print. Não sei quem é que vai tirar. Xelin ou Eu posso tirar? o Posso tirar. Alisson. Ah, tirei? Tá. E se eu puder conduzir a oração, pastor? Tá bom? Agora já? Pode ser, só se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Se não, pode passar para a oração já. Tá bem. Alguém teria algum pedido de oração em especial que... Não? Então tá bem. Então nós oramos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia. Que bom saber, Senhor, que podemos descansar em teus braços. Verdade que muitas e muitas vezes nos sentimos inseguros, tentamos realizar as coisas do nosso jeito, corremos e corremos e facilmente nos vemos como que correndo atrás do vento. Mas que bom, Senhor, que vens a nós. Que bom que a tua graça jamais tem fim. E percebemos essa graça e essa misericórdia em nossa vida e somos testemunhas dela. E queremos falar dessa graça ao mundo inteiro, pois como é bom sermos teus filhos amados. Reconhecemos nossas falhas, pelo que pedimos perdão, Senhor. E pedimos, aperfeiçoa-nos segundo o teu querer, para que mais e mais possamos exaltar o teu santo nome e louvar-te por tudo que tens feito em nossa vida. Faz-nos contemplar a tua obra e assim termos o descanso que vem de tuas mãos. E assim, olhando para o que fazes, que possamos também nós agir em amor ao nosso próximo, para que novamente as pessoas saibam que temos um Deus bondoso e misericordioso e que estende a sua mão em todo o tempo. Mesmo quando nós não entendemos muito bem as coisas, mesmo quando nós ficamos confusos ou sentimos tantas coisas erradas, que possamos sempre reconhecer que a tua graça é tudo o que nós precisamos e de fato possamos aprender a viver desse modo. Colocamos assim tudo em tuas mãos, orando pelas pessoas que ainda sofrem como consequência da pandemia, pessoas que passam por diversas aflições e angústias e que certamente precisam e carecem de tua graça. Possamos sempre, ó Deus, olhar para a tua obra em nossa vida e louvar-te com tudo que somos e temos. Abençoe também esse projeto do Mais Sumário, para que também possam continuar nesse importante trabalho de reflexão sobre a tua palavra, com jovens, com pessoas que querem sempre saber mais, que se importam com o teu reino e querem viver segundo a tua vontade, e que assim possamos juntos louvar o teu santo nome, pois como é bom dizer e reconhecer que o Senhor é bom. Cuida de nós e protege-nos segundo o teu querer. É o que pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, pastor, pela oração. Pessoal, se puder ir abrindo a câmera aí para o print. Eu não estou conseguindo ver ninguém aqui, porque está só numa tela, a internet está meio ruimzinha aqui. O Alisson, tira o print aí? Sim, sim. Por favor, quem puder abrindo aí, a gente fez já. Vou começar a contagem aqui. Era isso? Então vamos lá. 3, 2, 1. Prontinho, gente. Feito? Pastor Francis, obrigado de novo, cara. Obrigado muito, pastor. Como das outras vezes, muito bom. Novas perspectivas e reflexões, obrigado.